A primeira coisa que Samuel Ironhide sentiu foi o cheiro. Não era madeira comum queimando. Era feno velho, óleo de sela, couro seco. Era o cheiro de uma vida inteira sendo consumida pelo vento da noite. Depois veio a luz. Um brilho laranja rasgando a escuridão atrás do celeiro, alto demais para ser lamparina, violento demais para ser acaso. As chamas subiam pelas vigas antigas como um animal faminto que finalmente encontrara algo digno de devorar. E então, os gritos. Cavalos em pânico, relinchando até ferir a própria garganta, batendo cascos contra tábuas que já começavam a ceder. O fogo estalava alto, rindo com dentes de faísca. Samuel abriu a porta de casa devagar. A noite estava fria, mas o calor já lambia seu rosto. Ele ficou ali, imóvel na varanda de madeira, observando o inferno crescer no quintal como se estivesse assistindo ao próprio passado ser arrancado das raízes. Silhuetas se moviam perto da cerca. Homens. 3, não, 4, talvez mais. Riam baixo. Riam fácil. O riso de quem acredita que ninguém pode impedir o que veio fazer. Samuel não correu. Não gritou. Apenas respirou fundo, deixando o cheiro de fumaça entrar até o fundo dos pulmões, onde antigas dores ainda dormiam. Na mão direita, segurava uma espingarda antiga. Na esquerda, um lampião que tremia leve, e não de medo, mas do vento quente que já tomava o pátio. Aos 53 anos, Samuel Ironhide tinha o corpo de um homem que sobreviveu mais do que deveria. Os ombros largos ainda sustentavam força, mas carregavam também cicatrizes invisíveis, guerras pequenas, perdas grandes, silêncios que ninguém mais ousava quebrar. O rosto era duro como pedra lavrada pelo tempo. Barba grisalha curta. Olhos fundos, da cor de terra molhada depois da chuva. Viúvo havia 4 anos. Desde que a febre levou sua esposa numa madrugada longa demais, ele aprenderá a conversar apenas com a terra, com os cavalos e com a memória. A fazenda de Reed Hollow ficava longe de qualquer estrada importante. Um vale estreito entre colinas secas, cercado por pinheiros tortos e rochas vermelhas. Terra herdada do pai. Trabalhada com as próprias mãos. Protegida com suor, sangue e promessas. Ali, cada cerca tinha história. Cada árvore tinha nome. Cada palmo de chão sabia quem era seu dono. E agora, ardia. Samuel desceu os 3 degraus da varanda com passos lentos. As chamas já haviam tomado metade do telhado do celeiro. Faíscas subiam ao céu como estrelas condenadas. 2 homens corriam ao redor espalhando o combustível. Outro segurava um archote, brincando com o fogo como se fosse criança diante de fogueira de festa. Então ele viu o homem do cavalo preto. Sentado à frente do grupo, postura elegante demais para aquele lugar, casaco escuro limpo demais para aquela poeira. Chapéu de aba larga ocultando parte do rosto, mas não o sorriso. Um sorriso fino. Calculado. O sorriso de quem não vinha para negociar. Boa noite, Sr. Ironhide, e a voz ecoou calma, quase educada. Peço desculpas pela visita tardia. Mas certos negócios não gostam de esperar o amanhecer. Samuel parou a alguns metros da cerca. O fogo refletia em seus olhos sem piscar. Apague isso, e disse apenas. O homem do cavalo preto sorriu mais. Receio que já passamos desse ponto. Um dos invasores jogou mais combustível contra a parede lateral do celeiro. As chamas rugiram, subindo ainda mais rápido. Um cavalo conseguiu arrebentar uma tábua e saiu disparado em pânico, a crina em chamas. Samuel fechou os punhos. Quem é você? Perguntou. O homem inclinou a cabeça, teatral. Nathaniel Crowe. Representante de uma companhia muito interessada neste vale. Fez um gesto com a mão. Outro homem aproximou-se com uma pasta grossa de couro. O senhor está oficialmente inadimplente, Sr. Ironhide, disse Crowe. Uma dívida antiga, esquecida, mas agora encobrada. Ele estendeu os papéis. Samuel não se moveu.
Minha terra está paga desde antes de você nascer. Segundo estes documentos, não. Crowe abriu a pasta e mostrou folhas carimbadas, assinaturas copiadas com precisão cruel, valores absurdos escritos em tinta fresca. $480.000. Vencimento e amanhecer. Ao nascer do sol, continuou Crowe, esta propriedade pertence à minha companhia. Se o senhor ainda estiver aqui, será considerado invasor. Um dos homens riu atrás dele. Samuel sentiu algo frio se formar no estômago. Não era medo. Era reconhecimento. Já tinha visto isso antes. Em outros vales. Em outras fazendas. Primeiro o papel. Depois o fogo. Por fim, o abandono. Esses papéis são falsos, disse. Talvez. Talvez não. Mas o xerife já os aceitou. Silêncio. O fogo estalava como se aplaudisse. Apague o celeiro, e repetiu Samuel, agora com a voz mais baixa. E saia da minha terra. Crowe suspirou, como um homem cansado de explicar o óbvio. Veja, Sr. Ironhide, nós poderíamos ter feito isso de forma civilizada. Uma oferta. Uma compra honesta. Mas o senhor tem a fama de não vender. Fez um gesto leve com os dedos. Outro homem ergueu uma tocha. O fogo ajuda pessoas teimosas a enxergar melhor. Samuel deu um passo à frente. A espingarda subiu devagar. O riso cessou. Por um instante, o vale inteiro pareceu prender a respiração. Última chance, disse Samuel. Saia agora. Crowe observou longo, avaliando postura, idade, firmeza. Então, sorriu de novo. O senhor está sozinho, viúvo, sem filhos, sem cidade por perto. O celeiro está perdido. Amanhã perderá a terra. E hoje, acrescentou com calma cruel, talvez perca mais alguma coisa. Fez um sinal. 2 homens avançaram em direção à casa principal, carregando latas de combustível. Samuel girou o corpo rápido. Nem mais um passo. A espingarda estava agora alinhada com o peito do primeiro invasor. O homem hesitou. Crowe ergueu a mão. Calma, ainda não. Ele desmontou devagar, caminhou alguns passos à frente, ficando perto o suficiente para que o fogo iluminasse metade de seu rosto. O senhor não vai atirar, disse baixo. Porque sabe que, se atirar, tudo aqui vai virar cinza antes da meia-noite. Samuel percebeu a verdade naquelas palavras. Olhou ao redor. O celeiro quase ruíra. Os cavalos restantes batiam contra cercas enfraquecidas. Sua casa, ainda intacta. Por enquanto. Crowe abriu os braços. Amanhã ao amanhecer, volte a olhar esses papéis. Se for sábio, já terá ido embora. Montou de novo no cavalo preto. Esta terra vai mudar de dono, Sr. Ironhide. Com fogo, ou sem? Ele fez sinal, e os homens começaram a recuar, deixando o celeiro entregue às chamas. Antes de partir, Crowe olhou por cima do ombro. O fogo é apenas o convite. Os cavalos desapareceram na noite. Samuel ficou sozinho. O celeiro gemeu alto. E desabou em um estrondo de faíscas e madeira quebrada. Cinzas subiram ao céu. E ali, diante do coração em chamas de sua própria história, Samuel Ironhide finalmente compreendeu algo que mudaria tudo. Enquanto o celeiro desabava em chamas, ele entendeu uma verdade simples. Aquela noite não era sobre fogo. Era sobre guerra. O fogo levou o celeiro. Mas não levou a memória. Quando a madrugada finalmente venceu as chamas, o vale acordou coberto por cinzas quentes e silêncio pesado. As vigas negras ainda fumegavam como ossos expostos ao sol nascente. O cheiro de madeira morta misturava-se ao de couro queimado, ferro retorcido e tristeza antiga. Samuel Ironhide caminhou devagar entre os restos. Pisava em pedaços do próprio passado. Ali, onde agora só havia carvão,
ele lembrava da primeira tábua erguida com as próprias mãos. Do martelo torto. Dos pregos reaproveitados. Do riso leve de Helena, sua esposa, segurando o chapéu para não deixá-lo voar com o vento. Flashback veio sem pedir licença. 25 anos antes, o vale ainda era só mato alto e pedra bruta. Samuel jovem cavava fundações com os braços nus, o suor escorrendo pelos olhos. Helena trazia água em baldes, reclamando do calor, mas sorrindo sempre. Um dia, ela dizia, vamos olhar tudo isso daqui de cima da colina e rir do quanto sofremos. Eles riram pouco. Trabalharam muito. Construíram cerca por cerca, curral por curral, casa por casa. Plantaram árvores que hoje eram altas demais para qualquer homem abraçar sozinho. Cavaram poço. Abriram estrada onde antes só passava vento. À noite, sentavam no alpendre, cansados demais para falar. Mas felizes. Por que aquela terra? Não era só chão. Era futuro. O som de passos trouxe Samuel de volta ao presente. Patrão. Era Itamur, seu capataz há mais de 15 anos. Um homem largo como um touro, barba cerrada, olhos honestos. Caminhava entre as cinzas com o chapéu no peito, como se estivesse em igreja. Perdi 2 cavalos no fogo, e disse baixo. Os outros estão feridos, e mais vivos. Samuel assentiu. Obrigado por ficar. Eu não iria embora nem que o inferno pedisse, e respondeu Itam. Essa terra é minha tanto quanto sua. Atrás dele vinha Maia, a jovem ajudante curandeira improvisada do vale. 20 e poucos anos, mãos firmes, olhos atentos. Carregava uma bolsa de ervas e panos, já cuidando dos animais queimados, falando baixo com eles como se fossem crianças. Mais atrás, encostado numa cerca torta, estava Jonah Pike. Antigo amigo. Velho caçador. Homem que conhecia aquelas colinas melhor do que conhecia a própria idade. Crowe não veio só para assustar, e disse Jonah, cuspindo no chão. Veio para tomar tudo. Samuel não respondeu. Entrou na casa. O interior ainda cheirava café frio e lembrança. A mesa onde Helena costurava. A cadeira vazia dela, que ele nunca teve coragem de mover. O relógio parado desde o dia em que ela partiu. Foi direto ao quarto. Ajoelhou-se diante do assoalho solto perto da parede norte. Ali ficava o esconderijo. Uma tábua cedeu sob seus dedos. O espaço estava vazio. O coração de Samuel afundou lento. Levantou-se rápido, abriu o armário, virou gavetas, empurrou baús. Nada. Os documentos da fazenda. As escrituras. As certidões antigas do pai. Roubados. Ele fechou os olhos. E lembrou. Helena estava deitada fraca demais para levantar. O quarto cheirava a remédio, suor frio e despedida. Samuel segurava a mão dela, tentando não tremer. Promete, ela sussurrou. O que quiser. Não venda a terra. Ele engoliu em seco. Nunca. Mesmo se for difícil. Mesmo se eu morrer aqui. Ela sorriu fraco. Essa terra é a nossa história. É onde a gente viveu. Onde eu quero que você continue. A mão dela apertou a dele uma última vez. Promete. Eu prometo. E prometera não a um chão. Mas a mulher que construiu tudo com ele. Samuel abriu os olhos. A promessa agora ardia mais que o fogo da noite anterior. Saiu da casa com os papéis roubados pesando na ausência. Levaram tudo, e disse aos 3. Silêncio. Jonah franziu o senho. Então Crowe entrou aqui antes da noite. Sim. E só deixou o que queria que você visse, e completou Itam. A dívida falsa. Samuel assentiu. Vou à cidade. Sozinho? Perguntou Maia. Não confio em mais ninguém.
A cidade ficava a 2 horas de cavalo. Pequena. Poeirenta. Dominada por meia dúzia de comerciantes e um único homem da lei, xerife Collins. Quando Samuel entrou no escritório do xerife, encontrou-o confortável demais atrás da mesa, botas limpas demais para quem dizia patrulhar o vale. Ironhide, Collins disse com um sorriso cansado. Soube do incêndio. Lamento. Vim registrar invasão, incêndio criminoso e roubo de documentos. Collins suspirou. Difícil provar. Tenho testemunhas. Homens seus. Samuel respirou fundo. Aqueles papéis são falsos. Collins abriu uma gaveta e tirou uma cópia. Já verifiquei no cartório. Tudo regular. Samuel sentiu algo gelar dentro do peito. Você mentiu. Collins não negou. Apenas fechou a gaveta devagar. Crowe investe muito nesta cidade. Estradas, comércio, e inclinou-se à frente, e também em certas campanhas eleitorais. Samuel entendeu tudo sem que mais nenhuma palavra fosse dita. Então você vai deixar ele me roubar? A lei é a lei. Não é, Samuel respondeu. É preço. Collins levantou-se. Sugiro que venda enquanto ainda tem algo. Samuel saiu sem olhar para trás. Na rua, o sol queimava alto demais. A cidade parecia normal demais para alguém que acabará de perder tudo. De volta à fazenda, encontrou os três esperando. Está comprado, e disse apenas. Ethan fechou os punhos. Maya levou a mão à boca. Jonah soltou um riso curto e amargo. Eu avisei, quando a lei se ajoelha para o dinheiro, sobra só uma coisa. O quê? Perguntou Maya. Jonah olhou para Samuel. Sobrevivência. O vento passou pelo vale, levantando cinza do chão. Samuel caminhou até onde antes ficava o celeiro. Pegou um pedaço de madeira queimada. Quebrou entre as mãos. Eles acham que isso aqui é só terra, disse baixo. Um número num papel. Olhou em volta. Para as árvores. Para os cavalos feridos. Para a casa que ainda resistia. Mas é tudo o que me resta. Silêncio pesado. A lei não vem, e continuou. O xerife não vem. A cidade não vem. Jonah assentiu devagar. Então o que você vai fazer? Samuel demorou a responder. Quando falou, sua voz não tremia mais. Vou lembrar quem eu era, e antes de virar viúvo, fazendeiro e homem cansado. Olhou para as colinas. Vou caçar. E pela primeira vez desde a morte de Helena. Seus olhos não mostravam apenas dor. Mostravam decisão. Porque ali, entre cinzas e promessas quebradas, Samuel Ironhide compreendeu algo que mudaria seu destino. Quando percebeu que a justiça tinha preço, decidiu que sua própria mão seria a única lei que ainda respeitava. A noite não era escura. Era pesada. O tipo de escuridão que não se limita a esconder coisas, mas parece querer engolir quem se atreve a atravessá-la. Samuel Ironhide cavalgava sem lanterna. Confiava apenas no brilho frio das estrelas e na memória antiga das colinas. O vento do deserto passava abaixo, carregando o cheiro de cinza distante e pólvora recente. Atrás dele, quase invisíveis, vinham Ethan, Jonah e Maya. 4 sombras. 4 respirações contidas. Um único propósito. Samuel desmontou antes da primeira elevação rochosa. Ajoelhou-se no chão seco. Ali estavam as marcas. 8 cavalos. Um deles arrastava a ferradura esquerda. Outro mancava leve, peso mal distribuído. Ele passou os dedos sobre a poeira. Um deles está ferido e murmurou. E não conhece este terreno. Jonah sorriu de canto. Crowe sempre compra homens e nunca experiência. Avançaram a pé.
O rastro serpenteava entre pedras, sumia em trilhas falsas abertas de propósito, reaparecia perto de um leito seco onde alguém tentará apagar as pegadas com galhos. Samuel leu aquilo como quem lê um livro velho. 2 homens tentaram enganar o caminho. Mas erraram a direção do vento. Continuaram. Depois de quase 1 hora, viram o brilho baixo de um fogo escondido entre rochedos altos. O acampamento. 2 carroças. 8 cavalos amarrados. Homens espalhados, rindo, bebendo, certos demais de que ninguém os seguirá. E no centro, afastado do grupo, Nathaniel Crowe. Sentado numa pedra, limpando o cano do revólver com um pano branco, como se estivesse em salão elegante e não no meio de um vale roubado. Samuel observou tudo em silêncio. Depois, fez sinal. E desceu sozinho. Aproximou-se primeiro dos cavalos. Um deles bufou baixo ao sentir o cheiro humano. Samuel pousou a mão em seu focinho, firme, calma. O animal aquietou-se. Seguiu pela lateral do acampamento, aproveitando sombras projetadas pelas rochas. Um guarda estava encostado na carroça, bocejando, rifle apoiado no chão. Não viu nada. Só sentiu o mundo desaparecer. Samuel surgiu atrás dele como vento. Braço em volta do pescoço. Mão firme tapando a boca. Faca encostada nas costelas. Não lute, sussurrou. Ou morre sem fazer barulho. O homem congelou. Samuel o levou atrás da carroça, amarrou-lhe as mãos com uma tira de couro e o deixou sentado, vivo, mas inútil. Então viu a pasta. Sobre uma caixa, perto do fogo. A mesma de antes. Aproximou-se. Abriu. E ali estava o nome de Helena. Forjado. Mal escrito. Usado como arma. Samuel sentiu algo se partir por dentro, lento e silencioso. Leu as cláusulas falsas. As assinaturas copiadas. Os carimbos comprados. Não era só roubo. Era profanação. Procurando algo, Sr. Ironhide? A voz veio atrás. Calma demais. Samuel fechou a pasta devagar. Virou-se. Crowe estava a poucos passos, revólver apontado direto para seu peito. Os homens ao redor já se levantavam, armas subindo, confusão no olhar. Sabia que viria, disse Crowe. Homens como você nunca sabem perder. Samuel não ergueu a arma. Apenas segurou a pasta. Você usou o nome de uma mulher morta. Crowe deu de ombros. Mortos não reclamam. Silêncio. O fogo estalava. Os homens observavam, inseguros. Devolva os papéis, ordenou Crowe. Agora. Samuel abriu a pasta. Retirou lentamente o maço de documentos. Ergueu-os para que todos vissem. É isso que você vende aos seus homens? Disse alto. Mentira com selo? Crowe avançou um passo. Última chance. Samuel olhou ao redor. 8 homens. 8 armas. Mas nenhum deles tinha certeza. Então, ele fez algo que ninguém esperava. Jogou os documentos dentro do fogo. As folhas pegaram chama na mesma hora. Nomes se curvaram em cinza. Assinaturas viraram fumaça. A dívida virou nada. Um murmúrio percorreu o acampamento. Seu desgraçado! Crowe gritou, avançando. Samuel foi mais rápido. Um movimento curto. Seco. A faca cortou o dorso da mão de Crowe. O revólver caiu na poeira. Crowe gritou de dor, recuando, tropeçando na própria raiva. E caiu. Samuel pisou em seu peito. Faca na garganta. Silêncio absoluto. Olhem bem, disse Samuel aos homens. Este é o homem que prometeu enriquecer vocês. Crowe tremia sob a lâmina. Matem ele.
Gritou. Atirem. Ninguém se moveu. Eles viam o sangue. A calma. O controle. Você queimou minha casa, em Samuel disse baixo. Tentou roubar meu passado. E usou o nome de quem eu amava. A lâmina pressionou a pele. Eu poderia te matar aqui. Crow engoliu seco. Mas não vou. Os homens se entreolharam, confusos. Samuel ergueu a voz. Levem seu chefe. Sumam deste vale. E se voltarem, não haverá conversa. Um dos homens ajudou o Crow a se levantar. O vilão sangrava, humilhado, sujo de poeira. Antes de montar no cavalo, olhou para Samuel com ódio puro. Isso não acabou. Samuel respondeu sem levantar a voz. Para você, já acabou. Eles partiram às pressas. O acampamento ficou vazio. Ethan, Jona e Maia desceram das rochas, ainda sem acreditar. Você podia ter matado todos, e disse Ethan. Não era isso que eu queria, respondeu Samuel. Olhou para o fogo onde ainda restavam cinzas dos papéis. Queria algo pior. Jona sorriu lento. Tirou dele a coragem. Maia respirava fundo, mãos tremendo. Eles nunca mais vão te subestimar. Samuel encarou o horizonte escuro. Vão voltar. Com mais homens, e completou Jona. Com mais ódio, e disse Ethan. Samuel assentiu. Mas agora, ele estava pronto. Porque naquela noite, no meio do deserto, diante do fogo e dos inimigos, Samuel Ironhide não matou ninguém. Mas destruiu algo mais perigoso. A certeza de que podia ser derrotado. O vale não dormia mais. Desde a noite no acampamento, Reed Hollow respirava diferente, como um animal ferido que aprende, em silêncio, a esperar pelo próximo ataque. Samuel Ironhide não reconstruiu o celeiro. Não ainda. Deixou as vigas queimadas no lugar, negras contra o céu, como ossos de um aviso. Reconstruiu apenas o suficiente. Algumas cercas tortas. Um curral improvisado. A casa mantida viva com tábuas novas nas janelas. Não para salvar a fazenda. Mas para parecer fraca. Uma isca. Durante o dia, trabalhavam como homens comuns. À noite, o vale virava mapa de guerra. Samuel abriu antigos pergaminhos do pai, desenhos feitos à mão que marcavam gargantas naturais entre colinas, trilhas esquecidas por onde só caçadores passavam, nascentes escondidas sob pedras. Aqui, disse, apontando para uma fenda estreita entre dois paredões. Só 2 cavalos passam lado a lado. Garganta da serpente, e murmurou Jona. Lugar perfeito para morrer sem barulho. Aqui, continuou Samuel, trilha falsa. Vamos abrir rastros claros, que levam direto para o pântano seco. Ethan sorriu. Onde os cavalos afundam até os joelhos. Maia observava em silêncio, os olhos atentos demais para alguém tão jovem. Eles vão vir de noite, disse ela. Samuel assentiu. Com fogo. Começaram a preparar a terra como quem prepara um túmulo. Cordas finas entre arbustos. Estacas enterradas em descidas cegas. Pedras soltas prontas para rolar. Posições elevadas marcadas com riscos invisíveis. Cada curva. Cada sombra. Cada silêncio. Transformado em arma. E quando terminaram? Esperaram. O ataque veio na terceira noite. Sem lua. Sem aviso. Primeiro. O som. Um estampido seco ao longe. Depois outro. E outro. Tiros rasgando a escuridão. Vidros estourando na casa. Balas mordendo madeira. Gritos de homens excitados pela violência. Então, o fogo. Tochas lançadas contra o curral. Óleo espalhado na cerca norte. Chamas subindo rápido demais,
como se o próprio inferno tivesse aprendido o caminho. Cavalos dispararam em pânico, rompendo cercas, relinchando alto. E no meio deles, Nathaniel Crowe, montado num cavalo branco agora, como se quisesse ser visto. Queimem tudo! Gritou. Não deixem pedra sobre pedra. Mais de 15 homens desta vez. Mais armas. Mais pólvora. Mais ódio. Mas não mais inteligência. O primeiro caiu sem entender como. Um disparo seco vindo da colina leste. O homem largou o rifle, levou as mãos ao pescoço. E tombou sem som. O segundo correu para ajudá-lo. Pisou numa corda. O mundo virou. Caiu de costas, a espingarda voando longe. Antes que gritasse, uma faca encontrou sua garganta na sombra. Samuel não corria. Caminhava. Entre fogo e fumaça, movia-se como parte da noite. Ethan, posicionado na garganta da serpente, esperou 3 homens entrarem no estreito. Então soltou a pedra. O rochedo rolou como trovão. O primeiro homem foi esmagado contra a parede. O segundo caiu do cavalo, perna quebrada. O terceiro tentou recuar. E encontrou a lâmina de Jonas surgindo do nada. Gritos começaram a ecoar. Não de bravura. De surpresa. Estamos sendo cercados. Alguém berrou. Mas não havia cerco. Só o vale. Homens corriam atrás de sombras. Atiravam em silêncios. O pânico crescia como fogo invisível. Um grupo tentou avançar pela trilha norte. Samuel os esperava no alto. 2 tiros. 2 corpos. O resto se jogou no chão, apavorado, sem saber de onde vinha a morte. Crowe gritava ordens, girando o cavalo em círculos. Avancem! Matem esse maldito! Mas cada avanço virava queda. Cada passo virava erro. Até que ele percebeu. Tarde demais. Isso é uma armadilha, murmurou para si. Olhou em volta. Homens caídos. Gritos espalhados. Fogo fora de controle. Cavalos soltos correndo sem direção. E nenhum inimigo visível. Recuar! Gritou, a voz quebrando. Todos, recuar! Alguns tentaram. Entraram na garganta da serpente. Não saíram. Outros correram para o pântano seco. Afundaram. Armas perdidas. Botas presas. Alvos fáceis para tiros vindos de lugar nenhum. Crowe puxou as rédeas, tentando fugir pela trilha oeste. O cavalo disparou. E tropeçou numa corda esticada entre 2 troncos. O animal caiu pesado. Crowe rolou na poeira, atordoado. Levantou-se com dificuldade. E então? Viu Samuel. De pé diante dele. Calmo. Espingarda apoiada no ombro. A fazenda queimava atrás, iluminando os dois como palco de julgamento. Você, Crowe sibilou. Você armou tudo isso? Samuel não respondeu. Apenas caminhou devagar até ficar a poucos metros. Ao redor, o combate diminuía. Os homens restantes fugiam. Alguns gritavam por ajuda. Outros simplesmente corriam. Mate-me logo, e Crowe cuspiu, tentando erguer o revólver. Samuel atirou. Não no homem. No tambor da arma. Metal explodiu em faísca. Crowe gritou de dor. Caiu de joelhos. Samuel aproximou-se. Você queria a minha terra, disse baixo. Mas não conhece o preço dela. Crowe respirava rápido, sujo, quebrado. Você vai pagar por isso? Samuel inclinou-se. Já pagou. Atrás deles, o vale se enchia de silêncio outra vez. Os últimos inimigos desapareciam na noite,
feridos, aterrorizados, sem coragem de olhar para trás. Samuel deu as costas a Crowe. Vá embora, disse. E leve essa história com você. Crowe não respondeu. Apenas se arrastou até um cavalo solto e fugiu, mancando, humilhado, derrotado sem ter sido morto. Quando tudo terminou, o fogo se apagava sozinho. Ethan surgiu entre a fumaça. Perdemos 2 galpões, mas eles perderam homens. Jonah limpava a lâmina, sorrindo cansado. Nunca vi bando tão grande virar poeira tão rápido. Maia tremia, mas estava viva. Acabou. Samuel olhou para o vale. Para os corpos espalhados. Para as armadilhas ainda armadas. Para a terra que resistira. Para eles, sim. Respirou fundo. Porque naquela noite, quando os predadores voltaram com mais dentes, eles vieram tomar sua terra. Encontraram apenas a própria sepultura espalhada pelo deserto. O silêncio chegou antes do amanhecer. Não foi um silêncio comum. Era pesado, espesso, como se o próprio deserto estivesse prendendo a respiração depois da carnificina da noite. As últimas brasas ainda piscavam entre as ruínas do celeiro, lançando sombras longas sobre corpos imóveis e armas abandonadas. Elias Blackwood saiu lentamente de trás das rochas, o rifle pendendo da mão esquerda, o ombro sangrando sob a camisa rasgada. Cada passo parecia ecoar dentro dele mais alto que no chão queimado. A guerra terminara. Mas o acerto final ainda o esperava. O antagonista, Marcus Ali, estava ajoelhado perto do poço seco, a respiração curta, uma das mãos pressionando o flanco ferido. O casaco elegante estava coberto de poeira e fuligem. O homem que chegará como senhor agora parecia apenas um animal encurralado. Quando viu Elias se aproximar, sorriu com os dentes manchados de sangue. Então, o lobo saiu da toca. Elias parou a poucos metros. Não apontou a arma. Não precisava. Você nunca veio pela terra, disse ele, a voz rouca, cansada. Veio pelo que ela representa. Marcus riu, um som seco. Terra é poder, velho. Sempre foi. Quem controla a terra controla os homens. Não está. O vento passou entre eles, levantando cinzas como pequenos fantasmas. Sabe por que perdi minha esposa aqui? Continuou Elias. Não foi pela febre. Nem pelo frio. Foi porque acreditamos que a paz existia neste lugar. Que bastava trabalhar duro e ninguém nos tomaria o que era nosso. Marcos cuspiu no chão. Ingenuidade mata mais rápido que bala. Elias deu mais um passo. Ela morreu segurando minha mão. E me fez prometer que esta terra nunca seria vendida por medo. Silêncio. O antagonista respirava com dificuldade agora. E o que vai fazer? Provocou. Me matar e se tornar igual a mim? Elias pensou na esposa, no celeiro em chamas, nos cavalos em pânico, nos homens caindo nas gargantas estreitas. Não. Ele largou o rifle no chão. E sacou lentamente a faca curta que trazia na bota. Vou fazer você lembrar que nem toda terra se conquista com papel. Marcos tentou se levantar, mas o joelho falhou. Elias avançou. O duelo não teve honra. Teve poeira, socos, grunhidos de dor e respirações quebradas. 2 homens velhos demais para ódio e mais jovens demais para desistir. Marcos conseguiu sacar o revólver. Elias chutou a arma para longe. Caíram juntos no chão. Punhos, joelhos, sangue misturado à cinza. Até que Elias conseguiu empurrá-lo contra a estaca que restara da antiga cerca. A ponta atravessou o ombro de Marcos. O grito ecoou pelo campo destruído. Elias segurou o rosto dele com força. Olhe ao redor. Marcos obedeceu. Viu seus homens mortos ou fugindo, armas espalhadas, cavalos sem rumo. Você perdeu, disse Elias. Não para mim. Para tudo o que tentou comprar. Soltou-o.
Marcos caiu de lado, derrotado não pela lâmina, mas pela realidade. Algumas horas depois, quando os primeiros raios do sol tocaram o horizonte, o velho amigo caçador surgiu com 2 homens da cidade vizinha. O xerife comprado já havia fugido durante a noite. Marcos Ali foi amarrado, humilhado, levado como troféu quebrado. Os poucos sobreviventes desapareceram no deserto. A guerra acabará. O amanhecer encontrou Elias sozinho entre ruínas. Caminhou devagar pelo que restava da fazenda. Onde antes havia risos, só cinzas. Onde havia paredes, apenas sombras queimadas no chão. Parou no local exato onde sua esposa costumava plantar flores perto da varanda. Ajoelhou-se. Pegou um punhado de terra negra, deixou escorrer pelos dedos. Eu fiquei, e murmurou. Como prometi. O vento levou a resposta. Mas, pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentiu só. Antes do meio-dia, começou o trabalho. Não de reconstrução apressada, mas de decisão. Elias fincou uma nova estaca no ponto mais alto da colina, onde a antiga cerca começava. Não para marcar posse, mas para marcar permanência. Ali, aquele pedaço de mundo ainda teria dono. E ainda teria história. Ao terminar, ficou parado olhando o horizonte nascer por completo. As montanhas distantes brilhavam em tons dourados. O deserto parecia, enfim, em paz. Ele respirou fundo. E sorriu em um sorriso pequeno, cansado, verdadeiro. Algumas terras são compradas com ouro. Outras, apenas com sangue, silêncio e coragem. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal. Porque enquanto houver homens dispostos a defender aquilo que amam, essas histórias jamais deixarão de ser contadas.